Olá, para você ligada na programação da TV Evangelizar, você que está pelo site, redes sociais, para todo o Brasil em canal aberto, essa é a multiplataforma da TV Evangelizar, chegando até você e nós estamos começando o nosso Pauta Aberta e eu já te convido para ficar comigo, porque a partir de agora tem muita informação, prestação de serviço e é lógico, a sua companhia no nosso jornal. Vamos ver o que vai ser destaque e notícias no Pauta Aberta de hoje. SUS começa a fornecer medicamentos para o tratamento da dermatite atópica. Paraná ganhará Museu Internacional de Arte que será instalado em Foz do Iguaçu. Vamos falar também sobre choques elétricos que podem acontecer em casa ou na rua, muitas vezes de forma inesperada. Elefante marinho desfila por ruas e causa sustos e cenas engraçadas nas redes sociais. Tem previsão do tempo e muito mais agora no Pauta Aberta. E a gente começa falando porque começou a ser oferecido pelo SUS os medicamentos para o tratamento de dermatite atópica, uma doença crônica não contagiosa que causa muita coceira e lesões na pele, especialmente em dobras dos braços, atrás dos joelhos e pescoço, e afeta principalmente as crianças. Os documentos publicados no Diário Oficial da União oficializaram o serviço prestado pelo SUS, comunicado que será fornecido 2 pomadas dermatológicas e um medicamento oral. O Ministério da Saúde informou que as 2 pomadas fornecidas, a tacrolimo e a furoato de mometasona, poderão ser usadas para o tratamento de pessoas que não podem fazer uso de corticoides. Também foi informado que o medicamento de uso oral, o metatroxato, é fornecido para aqueles que têm um caso de dermatite mais grave e para pacientes que não podem tomar o remédio que já é fornecido, o ciclosporina. E foi confirmado pelo governo do estado de Minas Gerais o primeiro caso de gripe aviária no estado. O caso aconteceu em um sítio na cidade de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi informado que o vírus foi encontrado em 2 gansos e uma espécie de cisne negro silvestre. O governo do estado decretou situação de emergência sanitária animal pelo risco de contaminação entre as aves. O decreto vale para os próximos 180 dias. A Prefeitura de Mateus Leme publicou uma nota dizendo que todas as medidas já estão sendo tomadas. E agora a gente vai lá para Juiz de Fora, em Minas Gerais, porque histórias e emoções na cidade. Na celebração dos 30 anos do Batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade, vítimas que ao longo desses anos foram resgatadas e que de alguma forma tiveram suas vidas salvas, foram convidadas a ir até o batalhão para rever quem as salvou, quem lutou com elas nos momentos difíceis de dor. No encontro, pura gratidão, lembranças boas e exemplos de devoção e amor ao próximo em cada página da história desses bombeiros. Renata se emocionou ao ouvir a gravação do dia em que pediu socorro aos bombeiros para salvar a vida do sobrinho dela, recém-nascido, que se engasgou. Moço, eu preciso de ajuda. Moço. O que está acontecendo, senhora? Um nenenzinho pequenininho. O que está acontecendo com a senhora? Ele está engasgado. Eu fiz a ligação, minha irmã, que fez todo o contato com o Corpo de Bombeiros, eles foram orientando ela, com muita calma e assim, ele desengasgou, foi assim uma fração de segundo, mas uma fração de segundo parecia uma eternidade. Todas as ocorrências são importantes, mas aquelas, principalmente que envolvem crianças, elas têm um toque diferente, E é muito bom a gente saber que tudo deu certo e tá... aquela criança está aqui agora, com a gente aqui viva, graças a Deus. Gabriele perdeu o controle da moto que pilotava e caiu numa ribanceira de 42 metros. Ela teve ferimentos graves e perdeu parte de uma perna. O socorro parecia impossível. Eu sinto que Deus teve cuidado comigo a todo momento, assim como Ele tem até hoje. Colocou o Tiago com a equipe dele no momento certo, na hora certa. O principal, estamos aqui, a presença da Gabriele. Isso é de suma importância, a gente prestar esse bom serviço e trazer finais felizes como esse. A cicatriz fica, mas o que vale é a vida e ver ela bem aqui hoje. Essas são histórias de vidas entrelaçadas em momentos críticos. Elas foram relembradas durante as comemorações dos 30 anos do Batalhão de Bombeiros em Juiz de Fora. Jean lembra que parecia ser um dia normal na construção onde trabalhava, quando um barranco deslizou e ele ficou soterrado.
O pedreiro rezou por socorro e Deus atendeu. Deus providenciou um milagre para aquele dia e o milagre sou eu. A maior recompensa que um bombeiro pode ter é ver uma pessoa que a gente conseguiu ajudar bem, feliz, perdurando aí por sua vida e com a sua família. Que bacana, hein? Parabéns aí a todos os bombeiros de Juiz de Fora pelos 30 anos e parabéns por continuar sempre ativos, salvando vidas, é isso que importa. E olha, tem uma notícia boa para os estudantes do ensino médio da rede pública e da educação de jovens e adultos, o EJA, participantes do programa Pé de Meia. Nesta quarta-feira, os alunos nascidos nos meses de maio e junho começam a receber a segunda parcela do incentivo Frequência, no valor de R$ 200. Este pagamento, somado ao incentivo Matrícula já acreditado, representa a terceira parcela do programa federal em 2025. Para ter direito ao benefício, é fundamental que os estudantes mantenham uma frequência mínima de 80% nas aulas. O incentivo Frequência tem como objetivo estimular a continuidade escolar e, consequentemente, a conclusão do ensino médio. Os pagamentos dessa segunda rodada do incentivo Frequência seguem um cronograma escalonado de acordo com o mês de nascimento dos estudantes matriculados em uma das 3 séries do ensino médio público. Vem para a tela aqui porque nós vamos ver as datas e olha só. Para quem nasceu em março e abril já foi pago no dia 27 de maio. Quem nasceu em maio e junho foi pago no dia 28 de maio, que vai ser hoje, na verdade, né? Julho e agosto, no dia 29, amanhã vai ser pago. Quem nasceu em setembro e outubro, no dia 30 de maio. E em novembro e dezembro, para quem nasceu em novembro e dezembro, somente no dia 2 de junho é o pagamento do Pé de Meia. Segundo a Caixa Econômica Federal, aproximadamente 3,4 milhões de estudantes serão contemplados com esse incentivo de R$ 200. A segunda parcela do incentivo Frequência está sendo depositada em contas poupança da Caixa, abertas automaticamente em nome dos estudantes. As informações sobre o pagamento do benefício também estão disponíveis nos aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais. E o Centro Pompidou Paraná, este será o nome oficial do futuro Museu Internacional de Arte que estará sendo instalado em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, como a primeira unidade satélite das Américas do renomado museu francês Centre Pompidou. A oficialização da parceria com a instituição, uma das mais prestigiadas no mundo das artes moderna e contemporânea, foi confirmada nesta quinta-feira em Paris pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o presidente da instituição, Laurent Lebon. Este será o primeiro satélite do Centre Pompidou nas Américas. O Centre Pompidou Paraná tem o seu projeto assinado pelo arquiteto paraguaio Solano Benítez, reconhecido por unir saberes tradicionais e soluções contemporâneas em obras que forte impacto social, e ele propõe uma arquitetura que valoriza a convivência, a simplicidade e a relação com o território. É o que revelam as novas projeções do programa, divulgado pela Secretaria do Estado da Cultura, parte dos estudos e alinhamentos ainda em andamento. Que bacana, né? E olha só, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, acaba de receber um importante reconhecimento nacional. O terminal foi eleito o melhor do Brasil na categoria aeroporto com movimentação entre 5 e 10 milhões de passageiros no Prêmio Aviação Mais Brasil 2025. A premiação, promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, é o principal reconhecimento da qualidade dos serviços prestados no setor aéreo brasileiro. A escolha do Afonso Pena como o melhor em sua categoria se baseou nos resultados da pesquisa de satisfação dos passageiros e nos altos índices de pontualidade das operações. Estes critérios medem a experiência do usuário em todas as etapas da viagem, desde o check-in até o desembarque. A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu na noite desta terça-feira, em Brasília, coroando o trabalho e as dedicações das equipes que atuam no aeroporto paranaense. O Aeroporto Internacional Afonso Pena registra uma média de 160 pousos e decolagens por dia, totalizando cerca de 4.800 operações mensais. Em 2024, o terminal movimentou mais de 5 milhões de passageiros. Atualmente oferece mais de 60 pontos comerciais ativos e voos para 22 destinos distribuídos em 7 estados brasileiros e 5 países da América Latina.
E olha só que bacana, a cidade de Toledo foi reconhecida como a cidade mais aconchegante para se viver no estado do Paraná. É a 6ª mais aconchegante do país. E o prefeito da cidade conversou com a TV Evangelizar. Estamos aqui em Brasília com o prefeito de Toledo, Mário Costenaro, que celebra o reconhecimento da cidade como a mais aconchegante para se viver no oeste do Paraná, 3ª no estado e 6ª no país, segundo o índice da Fijan de Desenvolvimento Municipal. Este prêmio destaca o desempenho de Toledo em áreas como saúde, educação e geração de empregos. Prefeito, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo à TV Evangelizar. Para nós de Toledo é uma honra estarmos aqui com vocês na TV Evangelizar. Obrigado, Camila. Prefeito, o que representa para o senhor e para toda a população de Toledo esse reconhecimento da Fijan como a cidade mais acolhedora e mais desenvolvida do país? Isso nos traz uma alegria imensa, porque é o reconhecimento, uma confirmação de todo o trabalho realizado em Toledo desde a sua fundação. Nós temos uma rede institucional muito organizada, nós temos um setor produtivo muito forte. E nós temos uma comunidade muito disposta a interagir e a trabalhar a terra de uma forma cada vez mais produtiva, de uma forma cada vez mais efetiva, permitindo que a gente alcance esses índices agora demonstrados, mas a gente sabe que temos muito chão ainda pela frente para consolidar o desenvolvimento de Toledo. Bom, e a saúde também é um dos pilares muito bem avaliados pelo IFDM. Quais são as iniciativas adotadas para melhorar os serviços de saúde na cidade de Toledo? Primeiro, nós temos uma infraestrutura bem montada em relação a um grande número de municípios deste país. Mas isso também é importante que se diga, nós temos um crescimento proporcional maior que o estado do Paraná e maior que o Brasil. Isso exige que a gente invista cada vez mais nas nossas infraestruturas e em programas ajustados tanto com o governo do estado como o governo federal. Agora, algo importante, não só na saúde, mas também na educação, como todos os serviços que nós temos em Toledo, que é a qualificação do nosso servidor público. Nós temos servidores públicos extremamente qualificados e nós investimos na formação continuada desse servidor. Isso é um fator diferenciado, onde eles contribuem para que nós buscamos soluções para as demandas vindas da população. E quais são os próximos passos da administração para manter ou até mesmo melhorar o índice da cidade de Toledo? A questão do resultado, a questão do indicador é extremamente importante para nós como fator motivador e de confirmação aquilo tudo que você fez ao longo de todas as gestões do município e sempre em conjunto com a comunidade. Nós temos que investir muito em planejamento. Planejamento é a tônica da nossa gestão, principalmente quando a gente entende o planejamento nesse processo de diálogo com todas as nossas capacidades intelectuais, com os nossos munícipes, a ponto de criar realmente ações de curto, médio e longo prazo, para que a gente não só sustente essa nossa condição, mas que ofereça uma qualidade de vida cada vez maior ao povo de Toledo. Que bacana, hein? Parabéns para Toledo, a capital do agronegócio, conhecida nacionalmente, e também a cidade do porco no rolete. E depois do intervalo nós vamos falar sobre choque elétrico. Fique ligado aqui na TV Evangelizar. Já já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta com o nosso Pauta Aberta dessa quarta-feira. Que bom ter você aqui na nossa programação da TV Evangelizar. E a gente já volta falando sobre o tempo e a temperatura, porque o tempo fecha na maior parte do centro-sul do país e algumas cidades do norte começam a receber mais pancadas de chuvas significativas. Risco para chuva forte na região sul, umidade que vai aumentando e potencial para temporal. Em Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso, chuva pelo interior de São Paulo e muito vento. Esse sistema vai provocar rajadas fortes na maior parte do centro e sul do país, com uma atenção voltada para o litoral norte do Rio Grande do Sul e cidades do sul de São Paulo, que podem ter ventos até se aproximando dos 90 km por hora. A frente fria se desloca ao longo do dia e vai provocando mudança no tempo. A previsão é de temporal em cidades do interior do Rio Grande do Sul e as condições de tempo mudam sobre estados da região norte, como Rondônia e o Acre.
E ainda falando sobre a previsão do tempo, amanhã desta quarta-feira foi marcada com rajadas de vento significativas na estação do Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, na região metropolitana aqui de Curitiba. De acordo com os dados mais recentes, às 8 da manhã, a estação localizada no Jardim das Américas, em Curitiba, reportou a rajada mais forte de vento no momento na capital, atingindo 36,3 km por hora. Em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a estação do CIMEPAR registrou uma intensidade ainda maior, com rajadas de ventos chegando a 53,28 km por hora. Esses dados indicam uma condição de ventos mais intensos na região. O CIMEPAR continua monitorando a situação de novas atualizações e pode ser divulgadas a qualquer momento. Ainda algumas recomendações. Em situações de ventos mais fortes, é aconselhado redobrar a atenção, especialmente em áreas com árvores e estruturas menos firmes. E em caso de emergência, ligue para a Polícia Militar no 190, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192, o SAMU, Corpo de Bombeiros no 193 e no 199 da Defesa Civil. E agora a gente vai lá para a nossa redação com a Marília saber mais informações. Olá, Marília! Olá, Lucas! As inscrições para o Prêmio Educador Nota 10 2025 seguem abertas até o dia 30 de maio, como forma de reconhecer as boas práticas de professores e gestores escolares do ensino básico. Podem ser inscritos projetos desenvolvidos em 2024 por professores, orientadores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos de escolas da educação infantil ao ensino médio. Os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada eixo temático receberão, respectivamente, o prêmio em dinheiro no valor de R$ 25.000, R$ 20.000 e R$ 15.000. 8 em cada 10 brasileiros maiores de 16 anos já apoiaram ações de ajuda para vítimas de desastres naturais. A conclusão é de uma pesquisa realizada pela empresa Nexus, a pedido do movimento União BR. O estudo alerta ainda que 1/4 dos entrevistados vivenciaram ou conhecem alguém que vivenciou eventos climáticos extremos. Além de 82% dos ouvidos terem respondido que já fizeram alguma ação para ajudar vítimas de desastres e 21% terem atuado como voluntários. A ação mais comum foi a realização de doações, sendo as mais frequentes roupas e sapatos, água e comida, dinheiro e medicamentos. De 28 de maio a 11 de junho, São Paulo recebe a 14ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema. Grátis, o evento reúne 125 filmes de 33 países, exibidos em 49 salas espalhadas pela capital paulista. A abertura do evento será com o documentário americano O Efeito Casabranca, dirigido por Bonnie Cohen, John Schenck e o brasileiro Pedro Cos. Outros destaques são o Sargento Getúlio, do cineasta cearense Hermano Penha, homenageado pelo evento, e a retrospectiva intitulada 1975 a 85, do Ano Internacional da Mulher, a década do cinema feminista. Ele celebra as 5 décadas do Ano Internacional da Mulher, declarado pela ONU em 1975. Eu volto com você, Lucas. Muito obrigado, Marília, pelas informações. E agora nós vamos falar sobre choques elétricos, que pode acontecer em casa ou na rua e muitas vezes de forma inesperada. Por isso, é essencial redobrar os cuidados com os fios desencapados, instalações mal feitas e aparelhos danificados. No dia 23 de abril, Anáquis estava em um mercadinho esperando a esposa quando sofreu uma descarga elétrica. Ele encostou em um poste de energia da rua, repleto de placas de metal. O homem caiu e foi atendido logo depois. Hoje o autônomo se recupera do susto, mas perdeu movimentos da mão e terá que fazer fisioterapia. O médico aqui ele passou 20 sessões de terapia, mas não garantiu, né? Não garantiu que eu ia ficar bom, porque ele disse que por dentro aqui, os nervos aqui foram muito afetados, né? Essa mão aqui é o meu instrumento de trabalho, né? É onde eu toco violão, né? É onde eu faço os meus salgados durante o dia, né? E é essa mão aqui que eu tiro aqui o meu sustento aqui para minha família aqui. Esse daqui é o poste onde aconteceu o acidente no bairro Tancredo Neves. A gente observa que ele tem um fio terra, um sistema de segurança para o caso de qualquer escape de energia. Do outro lado, a gente também vê que o poste está um pouco deteriorado,
com as ferragens expostas. O autônomo disse que tocou em uma das placas de sinalização que está aqui no poste. Realmente, elas estão bem baixas, ao alcance das mãos. Isso poderia, de alguma maneira, se houver um escape de energia, representar um perigo. Mas quando a gente olha aqui de longe lá para cima, a gente também observa que existe muita vegetação em torno da fiação, mas, numa visão leiga, não consegue observar qualquer tipo de ligação clandestina. Foi um acidente difícil de prever, mas que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. A vítima teve muita sorte porque a corrente não o manteve preso no poste. Quando isso acontece, outras pessoas nunca podem tocar na pessoa que leva o choque. O procedimento inicial indicado é procurar desligar a geral, a chave geral, o interruptor, o que quer que permita que a corrente chegue ao local. Em não havendo uma chave geral ou em ela não funcionando, o próximo passo é tentar afastar a pessoa do choque usando um material não condutor. O mais habitual que a gente tem é o cabo de vassoura. A madeira você vai pegar e vai usar o cabo de vassoura para separar a pessoa da fonte de eletricidade. E aí imediatamente chamar ajuda médica, né? E aí eu ligar para a CIOPS e aí ela vai passar as orientações para você. Se a pessoa estiver parada, a CIOPS vai dizer o que você fazer e vai mandar aquela ajuda para fazer o atendimento necessário. Fiações irregulares ou superfícies energizadas podem ser encontradas em qualquer lugar. A única forma de prevenção é evitar fios, condutores ou superfícies perigosas. O capitão do Corpo de Bombeiros informa que as sequelas do acidente vão desde queimaduras externas ou internas, mas o choque pode causar também parada cardíaca, respiratória ou problemas neurológicos. Por isso, o capitão ressalta que todo cuidado é pouco. Boa parte dos fios que a gente tem entre os postos hoje em dia não são de eletricidade, são fios de telefonia, de internet. Não é para ter eletricidade lá. Então, por via das dúvidas, evitar contato com qualquer tipo de estrutura por onde possa passar eletricidade, né? Fica o alerta, né? Em caso de acidente, nunca toque na vítima com as mãos, chame o socorro e desligue a fonte de energia antes de qualquer ação. Segurança sempre em primeiro lugar. E agora veja o que aconteceu na África do Sul. É uma cena inusitada e curiosa. E por isso rapidamente ganhou os destaques nas redes sociais e um tanto quanto assustadora para quem estava no local. Olha só. Um elefante marinho gigantesco de repente apareceu pelas ruas da cidade do Cabo, litoral sul do país. Foi no bairro conhecido como Gordon Bay. Uma organização sem fins lucrativos ainda ontem destacou logo depois da aparição inesperada que um plano de resgate estava em andamento. O objetivo principal era devolver ao mar o enorme mamífero marinho. Os machos dessa espécie chegam a pesar 1 tonelada e 100 quilos. As fêmeas atingem até 900 quilos. E o tamanho deles também é impressionante. Varia de 3,5 metros a 5 metros de comprimento. Susto enorme em Cidade do Cabo, hein? Que bacana nessas imagens e um pouco assustadora do elefante marinho, né? Para quem estava no local e para quem não conhece, o bichinho ficou encantado aí com a atitude dele nas ruas lá na África do Sul. E o nosso Pauta Aberta desta quarta-feira está encerrando. Eu quero agradecer de coração a sua audiência, você de todo o Brasil que ficou ligadinho aqui no nosso Pauta Aberta. E a gente continua com a programação da TV Evangelizar. Até mais. Tchau, tchau.